Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 7 horas. As notícias com Vasco Maldonado Correia. Bom dia. Justiça e política internacional estiveram no centro do debate presidencial da última noite entre António José Seguro e Catarina Martins, um debate em que a antiga líder do Bloco de Esquerda tentou colar o adversário à direita com acordos feitos no tempo da Troika, com o governo de Pedro Passos Coelho, e Seguro respondeu com a proximidade dos bloquistas com o Syriza da Grécia. O trabalho do Ministério Público esteve também em destaque, com o antigo secretário-geral socialista a recordar a Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa e à queda do governo. Seguro quer mais explicações. Temos uma justiça fragilizada. Eu não queria focar no procurador, quero focar na justiça, porque a justiça tem que ser rápida, tem que se aplicar a todos. Não pode ficar a ideia de que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, mas verdadeiramente ela, quando toma a iniciativa de fazer uma investigação, depois também tem que ser célere para dar respostas e para que haja uma paz entre aquilo que é a confiança que deve existir dos portugueses em relação às instituições de justiça. Entretanto, o mandato... Já a Catarina Martins aponta para falhas na comunicação e nas ações do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. Confesso que achava importante que o Procurador-Geral da República, e isso uma Presidente da República deve fazer imediatamente, comece a ter uma outra ação face ao que está a acontecer. E eu lembro que há afirmações que um Procurador-Geral da República não pode fazer. O Procurador-Geral da República não pode dizer que vai dar uma prenda de Natal a um Primeiro-Ministro, não pode culpar jornalistas por uma fuga de segredo de justiça, não pode perseguir os jornalistas por isso, enfim, e tem que dar explicações ao país. Na NATO houve também discussão e desta vez com mais discórdia, com António José Seguro a defender os acordos firmados por Portugal. A NATO é uma aliança defensiva e essa aliança hoje tornou-se mais evidente perante aquilo que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós temos uma guerra na Europa e aquilo que eu defendo é que a Europa deve aumentar a sua autonomia estratégica em matéria de defesa e de segurança, mas não deve nunca sair da NATO e nem muito menos defendo a extinção da NATO, ao contrário do que defende a Catarina Martins. Catarina Martins, que insiste que Portugal não deve fazer parte da Aliança Atlântica. Já debati com 4 homens que me garantiram que a NATO era a nossa segurança, esquecendo-se que quem manda na NATO é Donald Trump, que ameaçou a Dinamarca e Canadá, que apoia Putin contra a Ucrânia e que, enfim, na verdade manda nas tropas e portanto, é o perigo, é ele o perigo. Aliás, na sua estratégia de segurança nacional que publicou agora, diz claramente que é um perigo para a Europa e quer apoiar-se à extrema-direita. Portanto, eu diria, não vamos pôr a raposa no galinheiro. Vamos proteger, vamos ter segurança, vamos defender a paz. Catarina Martins e António José Seguro em debate para as eleições presidenciais, ontem à noite na SIC. Hoje há novo frente a frente. Desta vez os protagonistas são João Coutinho Figueiredo e Luís Marques Mendes. O debate acontece às 9 da noite na TVI. Luís Montenegro quer que o salário chegue aos 1.600 euros, uma revisão em alta por parte do Primeiro-Ministro, um dia depois de ter falado em 1.500 euros. Foi no encerramento do 10º Congresso Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas, no Porto, que Luís Montenegro diz que pretende ainda um salário médio a chegar aos 3.000 euros no país. O Primeiro-Ministro sublinha também a ambição no crescimento económico, com um crescimento bem acima dos 2%.
desejos de Luís Montenegro, manifestados durante o discurso de encerramento do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas no Porto. O secretário-geral do PS diz que as mudanças à lei laboral propostas pelo Governo ofendem jovens e mulheres portuguesas. José Luís Carneiro aponta falhas para com as populações mais vulneráveis e aponta que o modelo do Governo não é o correto para milhares de famílias em Portugal. As medidas laborais apresentadas pelo Governo, volto a repetir, contrariamente ao que disse o líder parlamentar, sem que tivesse estado no programa eleitoral nas últimas eleições legislativas, são medidas que ofendem os jovens trabalhadores, que ofendem as mulheres trabalhadoras, que ofendem as populações mais vulneráveis e que também ofendem as famílias. O PS insiste nas críticas ao pacote de alterações à lei laboral apresentado pelo Governo, pacote esse que tem estado em discussão e que levou à convocação de uma greve geral para o dia 11 de dezembro, ou seja, quinta-feira. Críticas também vêm por parte do PCP. Paulo Raimundo acusa Luís Montenegro de gozar com quem trabalha. Durante um jantar com militantes em Braga, o líder comunista aponta o descaramento e a hipocrisia do Primeiro-Ministro relativamente à vontade de aumentar salários. Considera que falar em aumento de salário mínimo nacional para 1.500 ou 1.600 euros a reboque da alteração da legislação é uma afronta, um desrespeito e uma razão acrescida para o combate ao pacote laboral, pacote que, diz Paulo Raimundo, vai generalizar a precariedade para todos os trabalhadores. Já André Ventura diz que se fosse o Chega a governar, não haveria greve geral na próxima semana. O presidente do partido assegura que um executivo liderado pelo Chega teria sido capaz de encontrar entendimentos e acusa o governo de desrespeitar quem trabalha. Foi no entroncamento que Ventura criticou ainda a proposta apresentada pelo governo. Diz que falta atenção às condições dos trabalhadores. É hora de começarmos a proteger quem trabalha. Eu vou-lhe dar um exemplo. A questão do trabalho por turnos, do trabalho extraordinário e dos despedimentos. Nós devemos ter uma lei do trabalho que promova o investimento, a modernização, mas não devemos ter uma lei do trabalho que tire direitos a quem trabalha por turnos. Pelo contrário, deve valorizar quem trabalha por turnos, deve valorizar quem trabalha de forma extraordinária, em trabalho extraordinário. E não devemos ter uma lei laboral que seja um bar aberto de despedimentos. André Ventura, aqui no entroncamento, num registro captado pela SIC Notícias, à margem desta intervenção, o Presidente do Chega apontou também falhas na gestão das fronteiras e nos aeroportos. Há mais uma baixa nos meios de socorro do INEM. O helicóptero de Loulé está inoperacional devido a uma avaria. O aparelho operado pela Gulf Med está parado já desde quinta-feira. É o que confirma a empresa à CNN Portugal. O Instituto Nacional de Emergência Médica garante que está a acompanhar a situação e que exigiu ao operador a adoção imediata de todas as medidas necessárias para assegurar que o aparelho volta a estar em funcionamento, nesta altura ainda sem previsão de quando isso será possível. Na atualidade internacional, o presidente da Turquia pediu a Nicolás Maduro, o líder venezuelano, que mantenha o diálogo com os Estados Unidos. Erdogan destaca a importância de manter abertos os canais de diálogo entre todos os países. O presidente turco, citado pela AFP, acredita também num acalmar da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Isto desde setembro que os Estados Unidos mantêm um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas próximas da Venezuela. As tropas norte-americanas estão num estado de prontidão com o pretexto de combater o tráfico de droga. Donald Trump já chegou a admitir ataques terrestres no território venezuelano. As Forças Armadas do país dizem estar prontas para defender o país contra possíveis agressões, garantia que é dada pelo ministro venezuelano da Defesa, na altura em que as Forças Armadas dizem estar mais do que preparadas para defender o país de eventuais agressões do Washington, que acusam de tentar provocar uma mudança de regime. No futebol, o Futebol Clube do Porto vai hoje a Tondela, pode alargar a vantagem na frente do campeonato. Em caso de vitória, os Dragões passam a ficar a 5 pontos do Sporting, 8 do Benfica. Nada que preocupe Farioli, até porque o técnico italiano portista não conseguiu ver o derby que deu empate na Luz. The focus it is on our journey in the game of tomorrow. You believe me or not, but yesterday night at some point I had the desire to watch the game.
Varioli aqui a dizer que o foco está no jogo desta noite e que, acredite ou não, tentou ver a partida entre Sporting e Benfica, mas não conseguiu sinal no canal que transmitiu essa partida. Continuamos nesse Porto Tondela, porque o treinador da equipa de Viseu garante que não vai mudar a forma de jogar. Cristiano Bacci promete Tondela igual a si próprio. Nós vamos a ter a mesma postura contra todas as equipas, não vamos a mudar porque é o Porto, ou porque é o Benfica, ou porque é outra equipa. Temos as nossas ideias, nós temos que evoluir nas nossas ideias, apesar da força, sem dúvida, do próximo nosso adversário, que é o Porto. Técnico italiano que vai defrontar um compatriota a quem deixa elogios, reconhece mesmo o favoritismo dos azuis e brancos nesta partida. O Tondela está na 16ª posição do campeonato, apenas com 9 pontos. Já o Porto continua na liderança, pode mesmo alargar a vantagem, como dizia, para o segundo e o terceiro lugar. É uma partida que pode acompanhar a partir das 8h30 da noite aqui na Rádio Observador. Hoje é também dia de final do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal. O último duelo junta a seleção portuguesa à do Brasil. Nesse duelo final, o jogo arranca às 11h30 da manhã, hora de Lisboa. É ao apito final que fica escolhida a primeira equipa campeã de um Mundial Feminino de Futsal. E é também por aqui que fica o jornal. Estamos de volta quando forem 7h30. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.